Boa noite, todo mundo. Olá, vamos começar o nosso Ajustando o Foco dessa semana, tá? Hoje eu e Dr. Marcelo Portocarreiro vamos falar um pouquinho com vocês sobre como se destacar no centro cirúrgico. A nossa ideia hoje é poder ajudar um pouco vocês exatamente a como conseguir uma posição de destaque dentro do centro cirúrgico, tá? Essa é a nossa ideia, trazer um pouco da nossa visão, né, de quem está já com mais caminho. Marcelo, boa noite. Boa noite todo mundo que chegou aí. Fala, timinho, tudo bem? Tudo em paz, irmão. Tudo ótimo. Beleza, vamos começar então a nossa live, né? A live de hoje, Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre como se destacar no centro cirúrgico, claro, sendo um estudante de medicina, sendo um acadêmico de medicina, né? A gente sabe que, o acadêmico de medicina geralmente é um cara muito inteligente, né? Um cara que se destacava na escola e tal, ou no cursinho, e ele vai lá e entra na faculdade. Depois na faculdade ele começa a enfrentar um contexto já mais difícil, de todo mundo se destacava e ele também está junto com um monte de gente boa. E aí o centro cirúrgico acaba sendo um ambiente, às vezes, um pouco hostil, né? No sentido de que o cara, ele não quer tomar bronca, ele não quer fazer nada errado, mas isso às vezes acontece. Então, o que a gente vai ensinar hoje é muito claramente assim, como que o acadêmico de medicina pode se destacar dentro do contexto desse ambiente cirúrgico, desse centro cirúrgico, para que ele possa obter mais oportunidades, que é isso que interessa no final, né? No final, vou me destacar para quê? Eu quero aparecer? Não. Para me destacar porque na prática isso vai gerar mais oportunidade de meter a mão, de fazer procedimento, de estar junto, de aprender cirurgia naquele ambiente, que é um ambiente cirúrgico maior que é o centro cirúrgico, né? Então, Timinho, esse ambiente tem algumas características meio hostis, né? Fala aí um pouquinho o que você acha em relação a isso. Por que esse ambiente às vezes afasta o estudante? O que é característico do ambiente cirúrgico? Rapaz, assim, você levantou uma questão realmente bem relevante, né? Que às vezes é um ambiente hostil, principalmente para quem não tem a rotina, né, de estar ali convivendo frequentemente. Por quê, né? Tá todo mundo sempre com pressa dentro do centro cirúrgico. Todo mundo, via de regra, bastante estressado, porque as condições são muitas vezes difíceis. O perfil das pessoas que está ali normalmente é um perfil de pessoas muito resolutivas, então qualquer coisa que não esteja andando no time de um centro cirúrgico pode parecer como é que eu vou dizer? Pode parecer difícil, né? Imagina você entrar num local, tá todo mundo com pressa, todo mundo estressado, todo mundo muito resolutivo e você andando numa marcha um pouco mais lenta. Então eu acho que são algumas coisas que afastam um pouco, né, o acadêmico muitas vezes desse contato nesse ambiente por vezes inóspito, talvez. Eu acho que sim, acho que pode ser um ambiente inóspito, sim. É um ambiente novo, né, um pouco fechado, um pouco um ambiente à parte do resto do hospital e do resto da faculdade, então ele pode se tornar um ambiente inóspito, sim. Esse contexto de todo mundo estressado, todo mundo ocupado, todo mundo meio nervoso ali porque tem um andamento para fazer, ninguém tá de folga ali, tá todo mundo sempre trabalhando ou levemente sobrecarregado ou pesadamente sobrecarregado, né, naquele ambiente. Então tá todo mundo meio na correria e tal. Isso é um ambiente que às vezes favorece que o estudante não se dê muito bem nesse ambiente. Por outro lado, é um ambiente que o estudante, percebendo esse contexto de como funciona o centro cirúrgico e de como é essa dinâmica, ele pode se posicionar de modo a ser útil. E sendo útil, ele basicamente se destaca demais, porque o sonho do cara que está ali, quando você é estudante, você quer que as coisas aconteçam, né? Você quer que o circo pegue fogo, que o mar pegue fogo, para você comer peixe frito. É isso que você quer. Mas quando você está de plantão, quando você está trabalhando, quando você é R1, você tem um monte de coisa para fazer, você vai sair dali para fazer mais um monte de coisa, você quer que aquilo ande, que aquilo seja o mais fluido possível, né? O menos complicado possível. E o estudante pode demais se posicionar para ajudar nesse sentido, Então, existem duas coisas que determinam, talvez, essa postura do estudante de sair de um cara que é um atraso, uma pedra no sapato, um cara que, dá mais trabalho do que agrega, e que a gente sabe que o estudante não quer ser assim, tá? Você é acadêmico de medicina, tá no centro cirúrgico, você quer ajudar. E outro, você está aprendendo, mas você já sabe um monte de coisa,
você já tem como contribuir, você é um cara que pensa diferente. Então a gente quer tirar o cara dessa condição de ser um estorvo ali, um peso para o centro cirúrgico e tornar ele uma pessoa que numa posição de ajudar e de contribuir, né? Nesse contexto, a gente estava conversando, tem duas características que são, dois comportamentos que são fundamentais, né? Acho que o primeiro, e talvez ele está em primeiro não é por acaso, porque realmente ele é muito importante, é a proatividade. Então, é batido, é chover no molhado, é clichê falar em proatividade, mas, cara, proatividade é determinante das suas oportunidades no centro cirúrgico. Ponto, acabou. Então, se você chega lá e você senta na sua cadeirinha e fica esperando alguém mandar você entrar na cirurgia, a chance de você fazer um procedimento porque alguém te deu ou com alguém te orientando é mínima, é zero, é quase negativa. Porque justamente está todo mundo correndo, todo mundo apressado, todo mundo tem muito a fazer e todo mundo já sabe fazer. Então ninguém vai parar para te ensinar, para perder esse tempo te ensinando, investir esse tempo te ensinando, se você é um cara que está sentado na cadeira lá no seu celular. Então, proatividade não precisa ser falsa. Você não vai ficar lá inventando forçada, coisa. Né? Forçada, exatamente. Você vai buscar uma proatividade real. Falar, cara, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Se tá todo mundo correndo, não é para você estar sentado. A verdade é essa, cara. Existe uma hierarquia na cirurgia que é muito forte. Então, se o seu chefe está correndo, está fazendo alguma coisa, não é para você estar parado, cara. Não é para você ser o último a parar. Então, a proatividade é determinante das oportunidades que a gente tem no centro cirúrgico. E a segunda coisa, que é um detalhe que às vezes passa batido para o estudante, é o cara saber antes. Saber antes é uma coisa muito valorizada no centro cirúrgico e nem sempre é observada pelos estudantes. E o saber antes, ele é tão importante na nossa opinião, tão importante, que ele às vezes é mais do que saber completo, é mais do que saber muito. Então, se você sabe uma coisa que as pessoas talvez não esperem que você soubesse, que você sabe, por mais que seja pequena, você já vai se destacar muito. Porque tudo que as pessoas apressadas, sobrecarregadas e ocupadas querem é que você desocupe, adiante e ajude elas, né? Então, o sonho de um cara que está lá é chegar ao interno e falar, doutor, já monitorizei aqui o paciente, eu já, sabe, tipo assim, já estou adiantando aqui, passei ele aqui para cá, da marca e tal. Você está ajudando o cara a fazer o trabalho dele, isso vai ser reconhecido com muito valor. Então, saber antes e proatividade são duas coisas importantes. E são equilibradas. Então, se você não sabe nada, seja bastante proativo. E se você sabe tudo, talvez você precise ser menos proativo, porque você vai chegar lá, já vai resolver com menos esforço, seu corpo vai trabalhar menos para entregar aquele mesmo resultado para o seu chefe, né, Timinho? Você me permite contar uma história rápida sobre a questão da proatividade, né, que você falou bastante aí, que certa feita um estudante me contactou, né? Doutor time, eu posso lhe acompanhar no centro cirúrgico? Uma coisa, não foi eu que o convidei, ele se convidou. Eu, bacana, proativo, tá mostrando interesse. E ele foi ao centro cirúrgico comigo. Chegando no centro cirúrgico, ele sentou no conforto, né, no conforto médico, ficou no celular. Como você bem posicionou, a gente estava comentando, centro cirúrgico muito apressado, as coisas caminhando, eu fui me envolver com as demandas, né, junto aos residentes do turno. No final do turno, Marcelo, depois de ter passado uma tarde inteira sentado no conforto do centro cirúrgico, no celular, ele me pergunta, poxa, doutor, hoje foi fraco, né? Não teve muita coisa hoje, não. Aí o rapaz, teve bastante coisa, mas infelizmente eu tava, como você colocou, tava apressado, ocupado, tocando minha rotina com os residentes, não ia ficar puxando ele da cadeira ou cutucando, meu amigo, vem aqui comigo, me acompanha. Então, qual é a chance de um estudante como esse conseguir, né, um procedimento, conquistar um convite para um momento futuro? Eu vou ligar não vou ligar para ele, assim, não começou bem, mas falhou, não continuou, não demonstrou. Então, são assim exemplos operacionais do dia a dia do que Marcelo falou, que você tem que buscar essa resolutividade, essa proatividade, correr atrás, não só ficar parado no celular. Isso, infelizmente, não agrega valor. Exatamente. A gente sabe o quanto a atenção está no celular hoje. A gente também usa muito celular. A gente não está aqui para criticar o interno. A gente está aqui, pelo contrário, para passar como que a gente acha que você pode fazer
para mudar isso, para virar essa chave e falar, pô, esse cara é diferente, esse interno é diferente, esse cara aí, velho, pô, chegou aqui, tudo bem. Tem coisas que são esperadas do interno e coisas que não são esperadas do interno. Isso é muito importante saber no contexto cirúrgico. Então, ninguém espera que o interno chegue lá e saia operando, ou saia fazendo tudo sozinho. Não é isso não é esperado do interno. A gente espera que o interno tenha interesse, tenha proatividade, que ele tenha uma noção dos materiais que vão ser utilizados, que ele já tenha visto um vídeo do procedimento, estudado o procedimento. Então, essas são as coisas que levam ao destaque do interno. Não necessariamente o cara tem que saber tudo, ele não está na fase de saber tudo. A formação do cirurgião é muito longa, mas ele está na fase de ser proativo e de mexer com tudo. Então, isso é determinante para o sucesso do interno no centro cirúrgico, certo? Lembrando sempre, proatividade e tentar saber antes. Isso é tão importante, saber antes, que se você parar 5 minutos antes de um procedimento, fala, poxa, eu vou cavar um acesso central aqui agora, eu achei um paciente, ele está tomando noradrenalina no acesso periférico, eu vou pedir para fazer um central. Se você abrir a internet nessa hora e decorar 3 coisas sobre acesso central e chegar num cara, você já vai estar melhor do que todo mundo que não sabe isso. Então, assim, saber antes é uma coisa tão fundamental que, às vezes, esse saber pode ser logo antes. Você está mostrando proatividade, está mostrando interesse. Você parou ali, leu, mas ele leu agora, ele não sabia de casa. E daí que ele não sabia de casa? Quem não sabia de casa e não lê nada vai continuar sem saber. Os momentos de folga no plantão podem ser momentos de você adquirir um conhecimento que talvez tenha uma capacidade muito maior de ser fixado. Você está ali falando, velho, vou passar um central agora, como é que passa o central mesmo, velho? Olha aqui um vídeo e tal, não sei o quê. Em meia hora você é outra pessoa. Quando você for passar o central, com certeza, você está muito mais habilitado do que o cara que não fez isso e não faz porque achar, não, poxa, ele não sabe de verdade. Ele acabou de ler. Cara, desculpa, mas todo estudante de medicina fazendo procedimento acabou de ler. Ele pode ter acabado de ler ontem ou ele acabou de ler há 1 hora, mas ele acabou de ler, tá? Ninguém tem experiências grandes como interno em procedimentos cirúrgicos. Você lê imediatamente antes e quanto imediatamente antes isso acontece, pouco importa. Se você chega para cravar um procedimento com um cara e você fala, olha, essa indicação e tal, porque você leu ali poucos minutos antes, isso não é um demérito. Você está buscando aprender a todo momento, e aquele é um momento de aprendizado para você. Não se aprende somente na hora que você sentou e agora eu vou estudar. Não, você está na prática, nada impede de você recorrer à teoria. Pelo contrário, hoje em dia a gente tem tanta coisa na nossa mão, né? É muito bom isso. A gente pode recorrer a essa teoria. Então, lembrar sempre, proatividade e saber antes são coisas complementares e coisas que são um equilíbrio. Se você não sabe nada, você tem que ser mais proativo ainda. Se você já sabe alguma coisa, talvez você tenha que ser um pouco menos proativo, você já tem uma noção melhor e você vai precisar correr menos para conseguir chegar no mesmo resultado, tá certo? Mas, Timinho, existe uma coisa bem subestimada no centro cirúrgico, falando agora das oportunidades mais diretamente, que são as oportunidades de fazer procedimentos ligadas ao ato anestésico. A gente nem é muito brother dos anestesistas, a gente está aqui para falar de cirurgia. Mas, como os acadêmicos estão no centro cirúrgico, o ato anestésico é um momento de muitos procedimentos invasivos e de muitos procedimentos invasivos que são realizados em condições muitas vezes ideais ou quase que ideais, numa sala fechada, sem acompanhante, sem correria, paciente em jejum, tudo mais ou menos controlado, todos os materiais disponíveis ali naquele ambiente. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente quais são as oportunidades que pintam na hora da anestesia. Tem alguma coisa que vale a pena o estudante acompanhar na hora da anestesia? Eu acho que é um verdadeiro pulo do gato, né? Esse raciocínio de se aproximar do anestesista no ambiente do centro cirúrgico, né? Porque às vezes a atenção é tão direcionada para o campo, né? Para o ato em si, e passam oportunidades valiosas nessa relação com o anestesista. Então, inúmeras, né? Para começar, um acesso periférico. Imagine que você, às vezes, não desenvolveu essa habilidade ainda, e o anestesista é um profissional que tem uma capacidade absurda para funcionar um acesso periférico. Então, participar, demonstrar interesse, né? Desde o momento que o seu paciente entra na sala e que ele vai ser conduzido da maca de transporte para a maca operatória, se você já chega ao lado e já se mostra interessado junto ao anestesista para funcionar o acesso que ele vai iniciar o seu protocolo de anestesia, já é um primeiro procedimento. Se você pensar
técnicas mais, cirurgias mais complexas, um acesso venoso central, a própria intubação. Você falou uma coisa legal aí, Timinho, desculpa te interromper, mas você falou uma coisa muito legal que eu queria parar aqui nesse gancho. Cara, além de você estar fazendo o procedimento num ambiente controlado, com materiais disponíveis e tudo, você está sendo supervisionado pelo cara que muitas vezes é o melhor do melhor do mundo, como a gente brinca, né? Naquela coisa. Então, poxa, o anestesista é um cara fera de acesso periférico, é um cara bom de acesso central, é um cara monstro de via aérea, se ele for bem preparado, é o cara que mais trabalha com via aérea, mais tem experiência com via aérea. Então, velho, você está com o melhor professor que você podia ter, você só precisa transformar ele no seu professor. Paciente, na maioria das vezes, né? Um cara mais suave. Paciente, só tem um paciente ali para cuidar naquela hora, da cirurgia. Então, olha, você tem que pegar o anestesista e converter ele no seu professor. Assim você vai ter, além de procedimentos num contexto ideal ou próximo do ideal, com materiais disponíveis, com paciente em jejum, você vai ter um grande aliado e um grande professor que vai ter toda a tranquilidade para te explicar. Agora, como é que converte um cara desse? Como é que você converte o anestesista? Está quieto no canto dele lá, querendo fazer o plantãozinho dele, querendo entubar o paciente. Como é que você consegue converter um anestesista em professor para essa hora? Paz, eu assim, vou lhe falar que acho que isso é uma questão que extrapola a questão do anestesista só em si, mas a questão das nossas relações interpessoais, né? Então, assim, eu acho que voltando à questão da proatividade, você chegar junto, já demonstrar um interesse, já é um primeiro caminho da conexão, ser educado, tá? Eu acho que você não vai querer ultrapassar as barreiras sem um mínimo de educação para você se relacionar com esse profissional. Humildade, não sei, professor, nunca peguei um acesso central, o senhor pode me ensinar, nunca peguei um periférico. Vamos, assim, demonstrar sua humildade, demonstrar um pouco dessa relação verdadeira, né? Sem precisar querer, né? Eu sou o melhor do mundo em pegar acesso central e pular as etapas. Eu acho que são dicas valiosas, assim, em relação a essa aproximação, porque as construções, elas vão sendo... as relações, elas vão sendo construídas com o tempo, né? Às vezes a gente quer o atalho, né? Você quer chegar junto do anestesista e já querer ganhar o procedimento sem conquistar o procedimento, sem conseguir realmente fazer por merecer. Eu acho que pensar dessa forma, demonstrando interesse, tendo humildade, proatividade, é realmente um caminho a ser seguido. Eu acho que, como toda relação, cara, é o que você falou, ela tem que ser boa para os dois, né? Não adianta você ficar lá só esperando um espectador de procedimentos, esperando acontecer um dreno de tórax, esperando acontecer uma intubação. Cara, você tem que estar junto, você tem que ser útil, você tem que chegar lá e falar: boa tarde, doutor, eu sou o Marcelo, eu sou interno aqui do 5º ano, eu queria acompanhar a anestesia, o senhor pode me dar alguma dica aqui sobre como é que eu posso ajudar o senhor? Eu posso preparar alguma medicação, não sei, pegar um acesso, posso ajudar a posicionar o paciente, a monitorizar, e aí você vai se mostrando útil até o momento que você vai falar: poxa, doutor, você pode me ensinar aqui a intubar? Esse paciente tal, não sei o que, eu vi que ele é magro, ele tem uma via aérea fácil, não tem fatores de risco para complicação. Já demonstra conhecimento, né? Já demonstra conhecimento na argumentação. Esse cara que se propôs a ajudar primeiro, que se propôs a estar junto da indução anestésica, e não chegar lá, calçar a luva e vou intubar. Não, cara, você ajuda o anestesista e ele te ajuda. Então, essa via de mão dupla é muito forte nas relações dentro do centro cirúrgico. E com o anestesista também é assim. Então, você tem que chegar lá, cara, a primeira coisa que você vai fazer não é pedir para intubar. Você vai fazer: eu posso acompanhar a indução, eu posso te ajudar, doutor, em alguma coisa, eu posso pegar algum material e tal. E aí você vai se mostrar útil, vai se mostrar interessado. Com certeza o cara vai parar e vai falar: olha, isso aqui é o fentanil, isso aqui é o propofol, isso aqui é o nosso bloqueador neuromuscular. Ele vai te dar alguma informação, não tem como você encostar no cara desse jeito, não tem como ele não derrubar algum conhecimento no seu colo, entendeu? Ele vai te dar informação. Então, primeiro, pense em por que é interessante para o anestesista te ensinar. Por que é bom ele perder um pouquinho do tempo dele, ou ele parar um pouquinho para te ensinar? É bom porque você é um cara interessado, é bom porque é gratificante ensinar, é bom porque a gente aprende muito ensinando. Então, tem alguns motivos que são interessantes para o cara que está ensinando também.
Mas você tem que tirar esses motivos dele. Não adianta você chegar lá e falar, olha, quando tiver na hora de entubar, me avisa aí que eu vou calçar uma luva e vou entubar. Me bota na cara do gol e aí eu vou passar o tubo. Não existe isso, né? Você tem que buscar esse espaço. E quanto mais novo você é, quanto mais jovem você é no sentido hierárquico da carreira de cirurgião, mais humildade, mais proatividade você tem que ter de chegar e se oferecer para ajudar. Mas passa pelo mesmo princípio que a gente falou. Só para complementar, o Derek, o seguidor da gente aqui, deu uma dica também valiosa. Ofereça café para o anestesista, meu amigo. Você vai conquistá-lo realmente no fundo do coração. Aí já chamou para jantar, né? Já é outro passo. Já levou para vamos sair, tomar um café, já é outro patamar. Porque aí você realmente conquistou demais. Uma dica... E uma dica operacional também bem relevante é ficar ligado onde não tem residente. Essa dica é valiosa. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, eu estou aqui no estágio de cirurgia, no estágio de ortopedia, você está num outro contexto. E se você percebe que você não tem um residente de anestesia ali naquela cirurgia que não tem nada a ver com o seu estágio, você não está estagiando em anestesia, faça a mesma coisa. A menos que você seja o interno responsável por montar a mesa e entrar em campo, que aí talvez você esteja ocupado. Se você colar no anestesista e falar, posso te ajudar, doutor? Posso ver aqui como é que faz? Você vai aproveitar oportunidades. Aí eu queria contar um caso também, já que a gente está falando de alguns casos. Na minha residência eu fiz isso, né? E eu já era R3 de plástica. Eu já tinha entubado pacientes, já tinha lidado com paciente grave, já tinha estado em diversas oportunidades no centro cirúrgico, né? Mais do que eu aguentaria, talvez. Então, eu já tive sobrecarregado de madrugada, sem madrugada, de dia, de noite, de tarde. Já tive exposto bastante ao centro cirúrgico. E aí, quando eu cheguei no meu R3, eu passei num estágio de cirurgia plástica pediátrica, né? Que é um estágio, bem especializado, num hospital municipal lá em São Paulo. E eu cheguei lá e eu percebi que não tinha residente de anestesia. E aí eu falei, se tem uma situação que eu não fiz muito na minha residência, eu não treinei muito, é entubar criança. Eu vou colar no anestesista aqui e eu vou fazer a mesma coisa que a gente está falando para vocês. Eu cheguei lá e falei, olha, posso ajudar aqui e tal. Claro que eu já tinha mais noção de monitorização, de pegar acesso e tal, mas eu me posicionei da mesma maneira. Posso ajudar, eu quero ajudar a indução anestésica, eu quero acompanhar, eu nunca vi criança, sabe? Tipo aquela coisa bem bola baixa, tranquilinho, e vamos lá tentar colar com o anestesista. E aí consegui. E aí eu passei no meu estágio de cirurgia plástica pediátrica, entubar as crianças. Então eu chegava na indução anestésica, eu ia lá, entubava, depois eu ia lá a mão rapidão para montar a mesa, não sei, fazer minha função, né? Então eu comecei a demonstrando interesse, ter acesso à intubação de crianças muito pequenas, que eu nunca tive no pronto-socorro, nunca tive na minha residência de geral. Era uma coisa que não era muito do meu dia a dia mesmo. E eu não ia trabalhar com isso necessariamente, entubando crianças pequenas. Mas, demonstrei a proatividade e comecei a fazer. Aí foi engraçado. A parte engraçada do caos é que meu chefe, que é um professor que eu admiro pra caramba, cara fera demais de cirurgia plástica pediátrica, um dos minhas referências mesmo na minha formação e tudo mais, é um cara que eu admiro bastante, começou a querer entubar também. E aí ele começou a querer, então eu entrava em cirurgia e daqui a pouco ele estava lá, quando eu vejo que tá o chefe entubando a criancinha. Então, por quê? Porque a gente teve a oportunidade de, com responsabilidade, conhecendo a técnica do procedimento, se oferecer para ajudar e aí também colher os frutos dessa ajuda, né? Então, você vê que isso aí não é válido só pro interno, né? Eu fiz isso no meu R3, eu já tinha feito, era cirurgião geral e me posicionei da mesmíssima maneira para conseguir um procedimento. E foi isso que eu fiz, né? Então, eu me coloquei proativamente, sabendo pouco, mas sabendo o que eu sabia, eu ia lá e usava a meu favor e consegui buscar um procedimento para mim. E veja o ganho indireto, né, em relação à imagem que você passa para o seu chefe, né? Total. Olha esse ganho é maior do que a intubação em criança. Se a gente pensar assim, ao longo da minha carreira, tipo, quantas crianças eu vou ter que intubar? Muito pouco, né? Mas como que esse meu chefe, que por coincidência é coordenador da residência de cirurgia plástica da USP, como que esse meu chefe ia me olhar? Detalhe, como que ele ia olhar, tipo, todos os estágios passavam um R3 ali. Quantos será que fizeram isso? Quantos será que tiveram esse interesse de viver o estágio da maneira mais completa possível e tentar pegar o máximo? Então, assim, com certeza você sai do bolo e se destaca, que é o que a gente está buscando aqui. Você sai do bolo, você se destaca. Você pode até falar, esse cara... Algum cara pode achar ruim, velho. Pode ser que alguém fale assim, esse cara tá atrasando de entrar na cirurgia. Sei lá, todo mundo tem jeito de achar ruim.
Mas como você está demonstrando interesse numa coisa, poxa, interessante realmente da sua área, eu acho que a possibilidade de alguém achar interessante, achar valioso o que você está fazendo é muito maior do que de achar ruim e falar, pô, o R3 está fazendo ciência e tal. Não, eu acho que você tende a se destacar no sentido literal mesmo, sair do bolo, sair da turma dos R3, às vezes, e estar numa posição diferente em relação ao cara que está vendo todos os residentes que passam com ele. A cada mês e meio passa outro residente, outro residente, outro residente. Isso acontece com o interno o tempo todo. É um motivo para o cara tomar bronca também, né? Porque muitas vezes os profissionais do centro cirúrgico não estão ligados que o interno é um cara que aprende assim, aprende muito rápido. Por que ele não está ligado que aprende muito rápido? Porque o interno passa uma semana e vem outro interno que não sabe nada. Aí passa uma semana, vem outro interno que não sabe nada. A conclusão do cara é, interno não sabe nada. E na verdade ele não sabe que esse interno passou uma semana ali, ele já é outra pessoa. Ele não sabe que esse interno daqui a um ano, de semana em semana, ele vai ser um monstro. Tipo assim. Só que a galera não tem essa visão, às vezes a equipe multi não tem essa visão e dá pancada no interno, quer dar bronca, quer tirar uma casquinha, né, como a gente brinca. Mas é porque a visão do cara é, sempre chega o R1 novo. O R1 novo sempre desavisado. Novo. E aí ele troca, e aí vem outro novo. Ele troca e vem outro novo. Então eles são eternamente novos, tá? E é assim que a gente talvez possa se destacar, sendo esse R1 novo que faz um pouquinho a mais. O R1 novo que tem um pouquinho mais de interesse. O R1 novo que tem um pouquinho mais de proatividade. E é a mesmíssima coisa com o interno. Eu sou preceptor do Centro de Queimados aqui de Salvador, né? E aí tem a residência, então tem residente de atendimento ao queimado, que são cirurgiões plásticos que já acabaram a residência de plástica e que fazem ano adicional de queimados. Tem residente de cirurgia plástica, às vezes passa residente de cirurgia geral e tem interno. Então, toda semana que eu vou lá, tem internos diferentes. Quem é que chama a minha atenção? Como é que chama? É a oportunidade do cara de fazer diferente. E a partir daí ele vai ser um cara diferente, porque ele está buscando mais, ele vai receber mais. Então, essa postura proativa, que passa por aqueles dois princípios que a gente falou no começo, né? Seja proativo e tente saber antes, tente ler um pouco sobre o que você vai fazer, tente saber o mínimo, não é nem saber completo, mas tente saber um pouquinho, não fala tipo no 6-0. Tenta ler sobre o que você pode estar exposto naquele estágio, tá bom? E eu acho que passa bem por isso aí. Aí, Timinho, pra gente falar assim, o que seria importante, por exemplo, um interno saber antes para conseguir entubar com anestesista? Você acha que o cara precisa ter uma ideia? O cara provavelmente ele não vai ter prático, ele vai ter praticado em boneco. Praticar em boneco a gente sabe que é legal, é um excelente meio da gente aprender com segurança para depois dar o próximo passo para entubar realmente uma pessoa e tudo, que é uma responsabilidade, é uma vida na nossa mão ali, a gente não pode perder isso de vista. Mas a gente sabe que também não dá aquela segurança total de você falar, velho, já entubei no boneco, é diferente. Então, como é que você pode, o que você pode saber antes para realmente ter um pouquinho de conhecimento que é o suficiente para o cara, digamos assim, confiar que você está apto a ele deixar você tentar ou ele permitir que você entube, né? Você já narrou anteriormente alguns detalhes, né, de um comentário, porque a minha forma de ver é que quanto mais natural for a sua demonstração de conhecimento, melhor. Do que você menos chegar menos arrogante, mais fluida. Imagina, você chega para o anestesista, olá, amigo anestesista, eu sou o interno do 5º ano, eu sei que uma via aérea difícil é assim, fica meio robótico. Então, acho que na sua narrativa você colocou, sutilmente você colocar que o paciente em questão, ele não tem preditores de via aérea difícil, por exemplo, olha, e vai narrando as características, já vai trazer o entendimento para o anestesista de que, olha, ele tem noção de o que é uma via aérea difícil. Porque se ele está posicionando que no nosso caso em especial não tem tal e tal e tal coisa, o cara já tem noção de que uma via aérea difícil é difícil. E a questão das drogas, um pouco da sequência rápida, talvez assim, uma noção, né? Pelo menos demonstrar alguma noção em relação a isso. Talvez a via aérea difícil e uma sequência rápida de intubação são duas características valiosas para você já sair, além da proatividade que começou lá atrás, demonstrando interesse em pegar um acesso periférico, a mostrar também esse saber antes, que você chegou ali para conquistar um procedimento com algum grau já de maturidade teórica. Pois é, eu concordo totalmente. Eu acho que esses seriam dois pontos fundamentais que eu diria assim,
Cara, você vai estagiar em cirurgia, vai estagiar em anestesia, não vá sem saber isso. Você vai gastar meia hora da sua vida, você vai memorizar ali os critérios se a via aérea é difícil, vai memorizar como é que é feita a sequência rápida, e você vai chegar lá muito mais apto a receber um procedimento. Porque quando você não sabe nada, a verdade é que você não consegue nem ser proativo, cara. Você não consegue ser proativo. Você chega, cara, deixa eu entubar aí. Como é que entuba? Pô, não sei não. Acabou a conversa, acabou o diálogo. Deixa eu entubar aí. Poxa, você não tá vendo que o cara não abre nem a boca, eu tô fazendo com nasofibro aqui, você tá... tipo assim, então, saber um pouquinho antes faz você ter a mínima noção que é o que se espera do interno, cara. A gente não espera que o interno seja o expert da via aérea. Se ele for, massa. A gente já falou sobre isso, o conhecimento não é uma fila. Você pode chegar lá e falar, velho, eu fiz o curso de via aérea difícil de não sei da onde, de tal hospital grande. E aí você fez uma capacitação a mais, bom pra você, cara. Mas o que se espera do interno em geral é que ele tenha uma noção do procedimento que ele vai fazer, cara. Chegar lá e falar, pô, não sei como é não, me ensina aí. É muito pior do que você chegar lá e falar, pô, doutor, eu já vi que tem que fazer tal coisa, é assim, assado, mas eu nunca fiz e tal, como é que você pode me orientar aqui para eu não fazer nada errado? Tal. Pronto, você já ganhou o cara, você não foi sincero, não foi presunçoso, mas mostrou que você também não está perdido completamente. Então, isso é tão importante que eu não sei nem como mensurar o valor disso. É absurdo. O saber antes é tão importante externamente, como a gente está falando, ou seja, para quem está ouvindo o que você diz, mas é importante, muito importante internamente, porque você saber um pouquinho antes, às vezes é o que faz o cara ser confiantão ou ser medroso e não querer se expor, porque é normal não querer se expor a uma situação totalmente desconhecida, véio. Você vai chegar lá e vai ficar lá atrapalhando mais do que ajudando. Então, saber um pouquinho antes faz você ter a confiança de falar, não, o que tem para saber aqui eu já sei um pouco e tal. Aí você faz uma vez, isso aí, nossa, é exponencial, reforça você positivamente ali de um jeito que você ganhou o dia. Porque você fala, cara, consegui usar uma estratégia justa, honesta, genuína, eu não passei ninguém para trás, eu não furei fila, eu não passei meu colega para trás, eu não fui desonesto com quem estava me ensinando, e eu consegui o que eu estou buscando. Por quê? Porque eu tive conhecimento e porque eu fui proativo. Então isso é conquistado sem passar ninguém para trás. E às vezes isso só tá ligado, como o Timinho falou, você chega lá não tem residente, cara, você já malda logo. Chegou num lugar que não tem residente de anestesia, véio, você já fica esperto, porque vai ter um cara que vai estar entubando ali, mas que por ele nem tava. A verdade é essa. O anestesista está entubando ali, mas para ele, em termos de aprendizado, aquela intubação em si não é decisiva. Ela é decisiva para o plantão e para anestesiar, porque precisa. Mas ela não é decisiva em termos de aprendizado. Então, se tivesse um cara que, com segurança, pudesse fazer isso por ele, tenho certeza que ele toparia. Ele não vai topar, é um cara fazendo maluquice e querendo botar o paciente dele em risco, porque ele que vai ter que resolver quando isso acontecer. Mas se tiver um cara minimamente responsável, que está mostrando interesse, está chegando junto, ele vai ter acesso a esse procedimento. Vai, também acho. Proatividade e tentar saber antes, ainda que seja uma coisa parcial, né? Concordo. Eu acho que a gente já falou demais de anestesia para um grupo de cirurgia, tá? A gente é cirurgião, a gente não é anestesista, a gente está tentando ensinar nossos alunos aí, nossos estudantes, como conseguir mais coisa. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a cirurgia, time. O que você acha que é... Como é que você acha que o interno deve se posicionar ou se portar durante uma cirurgia? Rapaz, voltamos à proatividade, né? Eu acho que e ao saber antes. Isso daí, na hora que você vai para o campo, estar um passo antes dos tempos cirúrgicos é o melhor dos mundos, né? Em todos os sentidos, desde a arrumação da mesa, você já demonstrar que você tem noção, vou fazer uma fístula arteriovenosa. Você já vai mensurar que você precisa solicitar a caixa minimamente adequada. Então, é o que eu falo, não vamos nem nos ater a qual caixa, mas ter como é que eu vou dizer, a preocupação de entender que, olha, eu vou fazer uma cirurgia precisa de um material, minimamente um material adequado para a cirurgia, né? Você demonstrar nessa preparação esse interesse em descobrir os fios, quais serão os fios utilizados durante o procedimento. Então, essa preparação pré-operatória já está mostrando a proatividade de pegar o fio. Não, doutor, não sei quais são os fios, me fale quais são os fios que eu vou pegar na farmácia. Se você pudesse oferecer dessa forma, já vai te posicionar de forma diferente. A noção técnica, né, da montagem da mesa é extremamente valiosa, você demonstrar que você tem essa
intimidade com o instrumental, né? Que normalmente é onde você vai começar, né, a sua participação cirúrgica, você vai assistir, depois você vai entrar para instrumentar, então tem essa noção. Deixa eu ver. Precisa saber os especiais todos, time, que vai usar lá na cirurgia, da vascular? Precisa saber tudo, não? Não acho, claro que, porra, se o cara já larga um conhecimento diferenciado, beleza, mas não é o core, eu acho, do que vai ser relevante. Exatamente. Entendeu? Então, não fazer... Tá ali, não fazer... Todo mundo tem noção que o interno está ali, o estudante está ali para aprender. Todo mundo tem noção disso. Ninguém acha que o interno está ali para o plantão, ou para... Por mais que às vezes pareça isso, né? Parece que o interno é o responsável por tocar o plantão, o responsável por... Todo mundo sabe que aquilo é um ambiente de aprendizado, mas tem uma parte do aprendizado que não está no livro, cara. É muito difícil isso. Você tem que se expor, não tem jeito. Não tem como você saber que para fazer uma cirurgia você tem que solicitar a caixa do CME e você tem que solicitar os fios na farmácia se você nunca foi numa cirurgia. Você tem que entrar, não tem jeito. Só tem um caminho, então perca logo o medo. Perca logo o medo. Você nesse caminho pode até encontrar alguém mal educado, alguém grosseiro, alguém bravo, mas faz parte. É o caminho. Não tem como saber sem estar lá primeiro. Porque você nunca vai abrir o livro de cirurgia e vai ter: para a cirurgia, vá ao CME e solicite uma caixa de cirurgia vascular. Não existe isso. Isso só é na prática, então você precisa se jogar. O Anderson falou uma coisa muito legal aqui, ó, que o fundamental é não infectar. Então, não infectar as coisas, não contaminar as coisas é uma coisa que se espera do interno. Então, quando Sim. o interno entra em cirurgia para instrumentar, existem algumas coisas que a gente espera dele e outras que a gente não espera dele, né? O que a gente espera do interno que vai entrar para instrumentar um procedimento ou para participar ativamente de uma cirurgia? A gente espera que ele saiba se paramentar, que ele saiba Sim. montar a mesa, e aí montar a mesa são os quadrantes da mesa, não saber qual é o afastador especial da plástica. Se o interno parar para tirar uma dúvida sobre isso, não tem nada demais, você está corretíssimo, tem que tirar a dúvida. Você viu um instrumental que você não conhece, você fica meio sem graça, né? Meio com medo de perguntar: será que eu já devia saber o nome desse instrumental ou não? Não tem essa, velho. Pergunta: como é o nome disso aqui? Não entendi esse afastador aqui. Ah, é tal. Pronto, acabou. Você já chegou lá e matou a pau, já sabe sua dúvida. Então, tirar a dúvida, ser proativo, montar uma mesa e se paramentar são coisas que a gente geralmente espera do acadêmico que vai entrar em cirurgia. Se ele vai assistir, a gente não espera nem isso, mas se ele vai entrar, a gente espera que ele tenha essa noção disso aí, tá? O que não é necessário? Ele não é necessário ele saber os materiais especiais de cada cirurgia vascular. Nem eu sei lá o que o Timinho vai usar na cirurgia vascular dele. Não é necessário ele saber todos os materiais especiais de cada cirurgia, ele está ali para aprender isso. Não é necessário saber isso. Não é necessário ele saber dar ponto rápido, ser super habilidoso com as mãos, isso vai ser desenvolvido. É para isso que existe residência. É claro que se o cara se propõe a fazer uma sutura e tal, o ideal é que ele já tenha alguma prática em um ambiente não cirúrgico real, ou seja, uma prática em pele artificial, uma prática em modelos animais, enfim, ele tem algum treinamento em relação a isso, mas não é esperado que o interno seja rápido, que ele seja super habilidoso cirurgicamente, isso não é pré-requisito para estar em cirurgia. De forma alguma. De forma alguma. Então, o que eu acho que a gente podia dar como dica valiosa aí para você conseguir mais espaço e se destacar no centro cirúrgico, no campo cirúrgico, o destaque do interno no campo cirúrgico vem da proatividade. Então, cara, você não é obrigado a saber muito. Você não precisa saber quais são os passos para realizar uma colestectomia videolaparoscópica. Se você souber, massa, muito melhor, você vai se destacar ainda mais. Mas você pode se destacar sendo proativo, então não espera ninguém mandar você entrar em campo. Pergunta: ô residente, tudo bem? Que hora você acha que vale a pena entrar? Quando você achar que estiver na hora de entrar, você me dá um toque. O ideal é você entrar antes, você vai ter mais tempo para montar a sua mesa, mais tempo para tirar dúvidas do material, mais tempo para que seja revisado até sua montagem, se tiver que organizar de alguma maneira diferente. E você vai demorar mais, é normal você demorar mais para arrumar essa mesa. Você não vai arrumar igual o R1, que está ali todos os dias arrumando mesa. Você vai arrumar um pouco mais devagar. Então é natural que você tenha que entrar um pouco antes. Entrar antes não tem problema nenhum na cirurgia. Você não vai morrer porque ficou 15 minutos, meia hora a mais numa cirurgia. Então vai lá, entra antes, monta sua mesa com calma, faz tudo direitinho, tira as dúvidas, você vai dominar aquele espaço ali, para que depois, quando te pedirem uma coisa rápida, você já sabe o que é. E não te pedirem um afastador e você falar: qual será esse afastador? Não, já responde rápido. Outra coisa que eu falo: fica de ouvido ligado, véio. Pediu. Claro que você não vai ser o super tempo de reação da instrumentadora experiente, você está aprendendo, mas tenha aquela coisa de estar prestando atenção, pedir uma coisa, você já está montando, você já está fazendo,
A gente sabe que você não vai antecipar todos os passos da cirurgia. Às vezes o residente não antecipa, às vezes cirurgiões não antecipam, auxiliares, mas você está mais ou menos ligado e você está tentando responder o mais rápido possível. Essa atividade você vê no olho. O cara está de máscara, gorro, avental, todo paramentado, e você percebe no olho do cara que ele está assim, ó, ligado, querendo acertar, querendo fazer o certo. E aí, o pensamento que deve ter ativo nesse momento é: como eu posso ajudar quem está operando? Como eu posso dar melhores condições para o cirurgião trabalhar? Esse pensamento ele não é natural. Digo logo para vocês. Ele não é natural. treinado. Você não nasce com o pensamento de ajudar o cirurgião a todo o tempo. Você começa a perceber isso quando você está auxiliando. Depois você começa a operar e entender quais são as dificuldades que as pessoas passam. E aí você volta para a posição de auxiliar e começa a ser mais proativo nisso. Mas se você estiver pensando o tempo todo, a luz está boa, tá sobrando fio na mesa, vai faltar material, tem compressa na mesa, coisas básicas. Se o cara pede uma compressa e tem na sua mesa, é diferente de se ele pede uma compressa e você tem que mandar abrir. Então não é que você vai sair gastando 1 milhão de materiais, mas se você puder antecipar e não deixar faltar insumos para o cirurgião, é muito bom. Então, você não precisa ser o cirurgião, né? O João acabou de falar aqui, ó, João Estrela acabou de entrar aqui e falar: não queira ser o cirurgião. Você não é o cirurgião nessa hora. Você está instrumentando. Mas isso é um passo para ser um cirurgião. E é um passo para que o cirurgião fale: poxa, esse cara aqui, eu confio dele suturar a pele, eu confio que ele pode terminar a sutura, eu confio que ele pode ter algum passo a mais, cortar um fio, usar um bisturi elétrico, coisas que talvez o cara que não tem essa proatividade, a gente vai falar: velho, esse interno não está interessado, ou ele quer fazer outra coisa e aí ele acha que ele não precisa aprender aquilo. A gente ouve muito também essa justificativa: não, eu vou fazer psiquiatria, não quero saber de cirurgia não. Então, essa postura ativa é muito importante. Hoje em dia, né, fala-se muito em mindfulness, que é você estar realmente no lugar efetivamente, né? Então, o que a gente às vezes percebe é que você vê um estudante que está ali paramentado, está em campo, mas ele não está ali, né? Como você falou, até no olho, né? Às vezes, né, tá viajando, desatento, e aí você não tem um tônus, né, de atividade naquele ato cirúrgico, que acaba que emperra um pouco, né, voltando àquela máxima de que o ambiente do centro cirúrgico é um ambiente onde as coisas normalmente elas têm um tempo mais rápido, onde você tem pessoas mais objetivas. Aí imagine, Marcelo tá lá operando num time bacana, o residente de Marcelo também tá ali, focado, num time bacana, e aí o interno tá lá em campo, sabe? Não tá ali. Isso, para mim, é uma coisa que prejudica muito esse crescimento, porque aí você, às vezes, você não tá entrosado com a equipe, é uma equipe cirúrgica, aí você não tá entrosado, você não tá no tempo bacana, você não tá interessado, aí começa a não ganhar confiança, né? Porque você não tá ali, não vai crescendo junto com a equipe. E o caminho inverso, ele é o verdadeiro. Até a Andrea fez um comentário muito interessante aqui, que é a própria equipe passa a ter confiança no profissional. A partir do momento que você vai recebendo um feedback positivo, que você vai se mostrando interessado, que você efetivamente está, né, de corpo presente, mente presente no campo, você ganha confiança, a sua confiança faz com que você seja mais ativo, que você seja mais resolutivo, mais útil. Isso é percebido pela equipe. E aí vai entrando num feedback positivo, que é muito bacana. Então, eu acho que essa percepção de querer estar e efetivamente estar dentro do campo e ativo faz muita diferença. Cara, quando eu entrava em cirurgia, quando eu era acadêmico, né, não para falar assim, porque eu era diferente, não. Eu tentava me posicionar da maneira mais ativa possível. Tentava. E eu falo tentava porque o verbo é esse mesmo, eu não conseguia. Então, quando eu falo isso assim, tem que ficar assim, tem que prever o movimento, parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Exige concentração, exige dedicação. Eu ficava quase que numa prova de gincana. Gincana é cringe, não sei, mas quase numa prova de gincana, numa final de campeonato ali, pra poder tentar, tipo, ligado, assim, eu querendo adivinhar, querendo antecipar, querendo acertar, e eu errava. Quase então, aquela de não é fácil, quase do reflexo ali, mas não é fácil. É um pensamento que não é natural no começo.
Esse pensamento se torna natural com o tempo. Aí você olha, pô, Isso. cirurgião. Só que as pessoas têm a memória curta. Eu tento não ter a memória curta. Eu me esforço para não ter a memória curta. Para não ficar aqueles caras que ficam assim, na minha época, não sei o quê, na minha época. Sabe, tipo assim, quando eu era interno. Tipo, então, essa memória curta faz o cara falar, pô, os caras de hoje em dia são desinteressados, são todos largados. E com certeza o estudante hoje em dia tem diversas vantagens em relação ao estudante da época em que ele foi formado. Sim. Com certeza, a visão que ele tem dele mesmo é uma visão muito benevolente do interno que ele foi. Com certo? É uma visão certeza. muito benevolente do interno que ele foi. É a ótica dele, Então, né? é a ótica dele. Falar, pô, quando eu era interno, eu era assim, eu era assado, eu era brilhante, eu corria, eu estudava e não sei o que e tal. E hoje ninguém faz nada. Nenhuma coisa é verdade, nem a outra. Então, é você tentar ter essa mindfulness que você falou, né? Tipo, ficar ali presente, mas isso não é fácil, cara. Você vai dispersar, você vai viajar alguma hora, mas é um treinamento. É um treinamento de estar presente o tempo todo. Isso vai aumentando também quando você vai chegando mais perto do campo. Você vai chegando, vai virando residente, vai virando auxiliar, vai virando cirurgião principal. Chega um ponto que você não tem como não estar presente. Você está muito mais envolvido, você está vendo direito. Quando você está instrumentando e você é acadêmico, a chance de você dispersar é muito maior. Então, o seu esforço para se concentrar também tem que ser muito maior. O esforço para estar presente, para tentar antecipar, para tentar enxergar, tentar ver a cirurgia é muito maior, porque é menos lúdico. Quando eu era R1 e eu estava no transplante, tinha R2, 3, 4 e assistente, auxiliar, eu estava longe do campo, eu tinha que me criar recursos para ficar acordado primeiro, para depois ser proativo. Então, isso não é fácil. A gente está falando aqui assim, de uma maneira de uma dica, mas não é fácil e não é natural no começo. É igual aprender a dirigir. Não. Primeiro dia que você vai dirigir um carro manual, nem sei se existe mais carro manual, mas quando você vai dirigir um carro manual, quando você chega lá, você fala, como é que é? Bota a chave aqui, liga o carro, e agora? Vê se está em ponto morto, pisa na embreagem até o final, engata. Todos os passos são pensados, todos os passos são corticais, não tem nada automático. E depois você pega o carro e sai andando e pronto. Então, na cirurgia não é diferente. Você primeiro tem que raciocinar tudo, depois ele vai virando uma coisa mais condicionada e mais rápida. E você tocou num ponto aí que me lembrou, logo nos meus primeiros momentos assim, em ambiente de centro cirúrgico, meu pai, que é cirurgião, ele me falou isso. Ele falou, meu filho, quem mais sofre, quem mais se cansa no centro cirúrgico é quem está mais distante do procedimento. Quanto mais você vai se aproximando, menos cansativo aquilo fica, porque você vai efetivamente vivenciando com mais proximidade o que está acontecendo. Então, às vezes, eu sinto que isso pode afastar um pouco alguns estudantes, porque às vezes a gente recebe esse feedback, poxa, eu queria fazer cirurgia, mas eu vou acompanhar uma cirurgia e eu fico assistindo ali e às vezes é monótono, às vezes eu me canso muito, eu não consigo me manter interessado. Isso é o habitual, né? Você está se recordando aí de quando você estava na sua residência, que a depender da cirurgia, quando você tinha a presença de muitos staffs, de muita gente em campo, que você estava distante do campo, aquilo caía um pouco a forma como você se interessava, mas você buscava um interesse. Então você fala, pô, tudo bem, a posição aqui não é do interesse genuíno, mas como que eu vou buscar? Como que eu vou fazer com que esse momento aqui ele seja produtivo, sabe? Eu acho que esse é o grande estalo para trazer a diferença. Para o cerne da nossa discussão hoje, que é proatividade e saber antes. Uma das coisas que eu percebi que mudava totalmente o meu interesse pela cirurgia, mesmo quando eu não estava operando, era estudar a anatomia e a cirurgia antes. Tentar identificar as estruturas anatômicas, às vezes eu não estava operando de fato, mas eu estava de olho falando aquilo ali é aquilo, aquilo é aquilo, tal estrutura é tal estrutura, e eu tentava enxergar a cirurgia como se eu fosse o cirurgião, mas de um olhar muito tranquilo, de quem não estava me operando mesmo, mas que eu queria ter o conhecimento sobre qual era a cirurgia, ter o conhecimento sobre quais eram os passos. Isso me fazia ter muito mais interesse do que uma cirurgia que eu nunca vi, nunca mais vou ver e que eu entrei uma vez para instrumentar. Então, isso realmente tira o nosso interesse. A gente tem que ativamente buscar esse interesse e buscar saber um pouquinho antes, aquele negócio que eu falei. Você sabe a anatomia da cirurgia que você entrou, já é outra cirurgia. Você sabe a anatomia, já é outra coisa. Você já começa a enxergar, já vira interessante, já fica legal. E aí você começa a perceber o que está acontecendo, tá? Temos uma pergunta aqui, ó. Quais expectativas eu posso ter do que conseguir fazer na cirurgia? No serviço que eu estou estagiando, é bem hierarquizada a divisão de funções. E ao interno cabe a instrumentação, no máximo fechar a pele. É o normal?
O que você acha, time? Fala aí. Eu acho que eu fico até feliz de você estar num serviço que as divisões de funções estejam tão bem definidas, né? Eu acho que isso é bacana. Isso é bacana. Se é o normal, eu vou lhe dizer que é o normal para onde você está, que é o que importa. Sabe, assim, isso é muito relativo, mas eu acho que se está bem claro qual a sua função, é mais fácil até de você saber o que você tem que fazer para se dedicar, ou para se destacar, né? Porque, olha, se está claro que ao interno cabe instrumentação e no máximo fechar a pele, faça a melhor instrumentação da sua vida, meu amigo. Sabe? Mostre o total interesse, como a gente está falando, a proatividade, saiba tudo antes. E aí, se no máximo você vai fechar a pele, busque o máximo. Você vai conquistar isso. E obviamente, você vê, Marcelo era R3 de plástica e demonstrou um interesse gigante em entubar uma criança quando estava rodando um rodízio. Ele fez muito mais do que o que era esperado. Talvez se você demonstrar um interesse a mais do que o que é esperado, você conquiste mais do que fechar a pele. Sabe? Tem uma outra facilidade aí, entre aspas, né? Quando as coisas são bem organizadas e hierarquizadas, que é você perceber qual que é a função do próximo cara depois de você. E aí, quando você já está instrumentando legal, já está fechando a pele legal, você pensa em como você vai se capacitar para ser o cara da frente ali. E não o cirurgião. Perfeito. Não o cirurgião. Você pensa assim, como é que eu vou ser o R1? E aí você tá, poxa, se eu souber a função do R1, velho, já tô na frente do que eu devia saber agora aqui. E você, quando o R1 falhar, você pode preencher esse espaço. Então, seja em conhecimento, seja em atitudes, seja de vez em quando até em procedimentos, porque acontece, cara, cai a casa, tem reoperação, tem situações inusitadas que você pode se deparar, você e o staff fazendo isso. Então, esteja preparado. Esse que é a dica. Então, saiba antes. Você já sabe o que você tem que fazer, o seu já está dominado, você tem certeza disso? Porque o primeiro ponto é esse, tem que estar bom o seu. Não adianta querer fazer o dos outros se você ainda não sabe fazer o seu. Fez o seu, está dominado? Cara, olha pro cara logo acima de você na hierarquia e busca saber o que Perfeito. ele faz, entender como ele faz, para você já estar um pouquinho à frente. Se você conseguir ir além disso, é demais até. Dificilmente você vai ter poucas oportunidades de fazer isso, mas a do cara exatamente na sua frente é capaz de você conseguir em alguns momentos. Claro que não vai ser todo dia, você vai chegar lá e vai jantar o R1 e vai fazer o que ele tem que fazer e falar, sai R1 que eu vou operar, você não sabe nada. Não é assim. Mas, eventualmente, numa oportunidade, você vai ter condições de se posicionar muito melhor. E eu vejo residentes o tempo todo. E você percebe que existe uma diferença entre as pessoas. Ponto. Existem residentes muito mais proativos, muito mais ligados no campo, que estão pensando nisso. Cara, se minha mão esquerda estiver parada, eu estou errado. E existe residente que chega lá meio acomodadão e fala, poxa, esse procedimento é do R1, esse procedimento é do R2, dividindo as coisas como se fosse um cardápio, e não é, entendeu? Então, não é. Essa proatividade é o que eu posso te dar de dica aí. Sem dúvida, sensacional. Tem uma pergunta aqui que veio na caixinha interna. Qual é a maior dificuldade que os cirurgiões referem quando iniciam os treinamentos? O que você acha, Marcelo? O que é que você via? Eu não sei, tudo era difícil, cara. Eu lhe falo iniciou, tudo era difícil. Eu lhe falo uma para mim que é muito claro. No início, a gente tem uma fixação muito grande por meter a mão. Sim. Então, tudo aquilo que você não está metendo a mão, você não consegue ter a concentração suficiente para valorizar. Quanto mais experiente você vai ficando, você aprende que existem outras formas de aprender que não dando ponto, que observando atentamente até a forma como o seu preceptor dá o ponto, você está aprendendo. Então, isso, para mim, ficou muito evidente que quanto mais jovem você é, mais você tem a percepção que se você não está com a mão na massa, aquilo não está sendo produtivo. Quando você vai passando as etapas, hoje, depois de 5 anos de residência, se eu quero aprender alguma coisa, eu vou a uma cirurgia, eu vou a um procedimento, eu consigo ficar ali no meu canto observando o que eu consigo aprender observando, sabe? Sem aquela ansiedade de querer efetivamente achar que eu preciso dar aquele ponto para aprender a fazer aquilo. Você vai esfriando um pouquinho mais. Isso no início, às vezes eu falo assim, se eu tivesse a maturidade de entender quão valioso é
observar, né? Eu poderia ter aprendido muito mais do que às vezes você não tem aquela... Você às vezes até tá revoltado, né? Você vê muito isso, uma reunião de cara fechada, porque não estão me deixando operar, eu não estou dando ponto, eu não estou fazendo nada, e aquilo não é o caminho. Vá, fixe nessa observação que você vai aprender bastante. É isso aí. Na faculdade, a gente às vezes acha que quem está operando é quem está com bisturi elétrico e não quem está com Kelly, né? Então quem está com a Kelly é que está operando, quem está com o bisturi elétrico está seguindo os comandos de quem está com a Kelly. É aquela coisa de quer fazer, quer cortar, quer tal. Mas quem está operando é quem está pensando, quem está fazendo tudo, é quem está com a pinça apresentando e dissecando. Então, realmente isso aí é uma coisa difícil. Mas a dificuldade técnica, ela é muito natural. E depois se torna uma coisa tão automática que é igual a tudo que você aprendeu na sua vida. Se você pensar assim, como que é difícil começar? Poxa, começar a dar nó cirúrgico é difícil. Começar a dar ponta é difícil. Não tem nada fácil. Agora, depois fica fácil. É questão de treinar. E aí, graças a Deus, o nosso cérebro tem essa capacidade de ser uma máquina que se torna melhor no que ela faz repetidamente. Então, você vai treinar e vai ficar fácil. Mas no começo da formação, tudo é meio difícil, né? Não tem nada muito fácil. Sem dúvida. Pessoal, então, seguinte. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando próximo ao final da nossa live. Queria agradecer a presença de todo mundo. A nossa ideia é dar dicas como essas de hoje. Dicas que são coisas que não estão no livro, que a faculdade não ensina e que vão ajudar vocês a chegar mais longe no mundo cirúrgico, tá? Como buscar esses procedimentos, como buscar ter oportunidades no centro cirúrgico, como se destacar, já que vocês são estudantes que têm interesse nessa área, que vocês possam se destacar mesmo. Falar assim, cara, eu tenho interesse nessa área, então quando eu chegar no internato que tiver todo mundo lá, eu vou ser um pouco melhor, sem passar ninguém para trás, sem ser antiético, sem ser aquele competitivo louco, ser um cara buscando melhorar e buscando mais espaço. Então a nossa ideia é essa, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição. E toda segunda-feira e quinta-feira, às 19h47, a gente está aqui. Segunda-feira, Ajustando o Foco, que é essa live que a gente faz conversando sobre como comportamento, conteúdo, bastante valor para vocês que querem ser cirurgiões ou que têm interesse nessas áreas cirúrgicas. E aí eu falo tanto de acesso direto como de pré-requisito em cirurgia. E na quinta-feira a gente faz uma entrevista com um especialista para vocês pegarem um pouco da rotina do dia a dia de cada área e estar mais perto da gente, tá? Obrigado pela participação de todo mundo também. Acho que foi bem bacana. Eu espero que tenha sido produtivo. Valeu, gente. Boa noite. A gente está às ordens, tá ali. Eu vou te responder no inbox, tá? Que a gente já está com o nosso horário no limite aqui. Mas a gente vai te responder. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Até mais. Um abraço.